Hoje nós vamos falar sobre legalismo, pessoal, mais especificamente sobre um coração legalista. Eu quero falar com vocês sobre esse estado, esse sistema espiritual que muitas vezes a gente se coloca, mas que tantas outras vezes também é imposto a nós. Esse sistema espiritual faz com que a gente não tenha paz. Mesmo a gente querendo fazer as coisas para Deus, as obrigações, as regras, as demandas ministeriais se tornam tão importantes e tão maiores do que o nosso primeiro amor, que isso vai abalando a nossa fé, faz com que a gente cada vez mais desista de Deus, às vezes desista da instituição, desista até de tentar mudar qualquer coisa. A gente vive aquela vida resignada, morna, né? Uma vida religiosa. Falar de legalismo é importantíssimo porque muitas vezes está relacionado com a nossa vida de devoção, está relacionado com as atitudes litúrgicas que a gente faz na igreja, e é muito sutil quando a gente começa a desenvolver um coração legalista. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí, galera? Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o pastor Caio César, eu sou ministro da Palavra de Deus e também professor lá na plataforma de cursos da Udemy. Eu também faço cursos ensinando sobre o Evangelho, como que você pode viver o Evangelho todos os dias da sua vida. Então, se você ficou curioso, quer saber um pouco mais, dá uma olhada aqui no link da descrição que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você acompanha aqui o canal há mais tempo, você percebeu, né, que nessas últimas semanas, no recesso de fim de ano, eu coloquei público alguns vídeos antigos que eu falo sobre humildade, né? Eu acabei de lançar um curso falando sobre humildade, a humildade de Jesus, como que nós podemos ser humildes e também vencer esse orgulho espiritual. E aí eu falei, pô, vou aproveitar o recesso, vou descansar um tiquinho e vou botar esses vídeos no ar. Então eu espero que você tenha gostado, né, desses vídeos falando sobre essa temática. E aqui vamos voltar então, né, para o nosso tema de hoje, falando sobre legalismo e essa nova série de vídeos que eu pretendo fazer no canal, ajudando a gente a identificar culturas de igrejas que são negativas, que são ruins, legalismo no nosso coração, legalismo nas instituições, igrejas que são saudáveis ou não, né, e como identificar pastores narcisistas, várias coisas que a gente vai falar aqui ao longo desse ano, né? Estou planejando vários vídeos legais e, se Deus quiser, quero fazer também alguns cursos nessa área de formação espiritual, como você se conectar com Deus mais profundamente, né, para além da instituição, da comunidade que você faz parte. E antes de entrar aqui no tema, pessoal, eu preciso também pedir para você, se você ainda não se inscreveu no canal, ativou o sininho, se você não curtiu, se você não comentou ainda, galera, faça tudo isso porque isso ajuda muito aqui o canal. Ajuda não só o YouTube, né, porque o YouTube vai percebendo que o conteúdo é maneiro, mas também me encoraja demais, gente. Quando eu vejo que eu faço um vídeo que tem likes, que tem comentários, que o pessoal vai compartilhando nos grupos da igreja, isso me inspira, isso inspira muito aqui o lado de cá. Então, por favor, galera, eu peço muito que, se você gosta do canal, realmente dá essa força aí, ajuda a gente. Vamos começar 2025 com tudo, né? Porque 2025 já está aqui entre nós e esse é o primeiro vídeo do ano. Enfim, pessoal, vamos junto. Novamente, se inscreva no canal para você não perder nada disso, que você, tenho certeza que vai curtir bastante de toda essa discussão que a gente vai começar aqui esse ano. Eu espero que possa te ajudar, galera. Então vamos lá, vamos falar novamente sobre legalismo, vamos entrar mais profundamente nisso. Então vamos junto aqui e entender primeiramente o que é um coração legalista. O coração legalista, ele vai se desenvolvendo aos poucos, é muito sutil. Começa com aquele desejo de, cara, eu vou me sacrificar. Eu vou fazer as coisas para Deus, porque Deus me chama a me sacrificar para fazer as coisas. E isso vai me impulsionando a fazer, a fazer, a fazer. E aí eu começo a olhar para o outro, mas o outro não está fazendo. O outro não está sendo daquele jeito, não está realizando aquela necessidade na igreja. E aí eu começo a apontar os dedos e aí o negócio começa a degringolar. E uma das coisas mais perigosas que eu percebo, e isso eu vejo na minha vida, eu tô falando isso tudo, pessoal, porque eu luto com isso. Essa é uma luta minha e eu falo isso de verdade para vocês. Eu já lutei muito com o meu orgulho, já falei bastante aqui no canal sobre isso, né? Mas eu luto muito com o meu orgulho e eu sempre percebi que o meu orgulho me levava para esse coração legalista. As
pessoas tinham que fazer as coisas do jeito que eu achava que era melhor, servir da maneira que eu achava que deveria servir. E eu, por ser pastor e estar sempre ali numa postura, numa posição de liderança, né? Eu chegava muitas vezes para as pessoas e falava, você tem que fazer desse jeito, realizar dessa maneira que eu estou dizendo. Pegava ali 3, 4, 5 escrituras para provar o meu ponto, falava, isso aqui que você tem que fazer. E isso ali, de fato, gerava um peso na pessoa, a pessoa se sentia obrigada a fazer, e isso matava a fé da pessoa. E o pior de tudo, isso matava também a minha fé. Porque quanto mais legalista e mais orgulhoso eu era, menos eu mesmo conseguia chegar nesse nível. Era um nível tão alto que eu não conseguia chegar. Eu não conseguia ler minha Bíblia todos os dias, orar todos os dias, evangelizar todos os dias, servir em todas as frentes possíveis, lá na igreja e fora dela. Era um cansaço que eu também tinha. E eu cheguei num burnout tremendo. Isso é um dos piores perigos do legalismo, porque ele cansa a pessoa que tem o coração legalista e cansa também o outro que está ali, né, sendo forçado a fazer alguma coisa contra a sua vontade, ou às vezes a pessoa até tem um coração de fazer para Deus, mas aquilo não se sustenta por muito tempo. No fim, não é nada saudável e todo mundo se machuca. E eu quero trazer para vocês como que isso também se institui na comunidade de fé como um todo, porque isso não é só no nosso coração. Isso é sutil e quando vai impregnando ali na cultura da igreja como um todo, né, na instituição como um todo, isso é um grande perigo. Como que acontece isso nas igrejas? Muitas vezes uma igreja que tem uma cultura legalista, ela começa também com um coração positivo, começa com aquele coração de, nossa, a gente precisa ter ali tal ministério, ter um ministério de louvor bem bacana, ter um ministério de pregadores, a gente precisa ter um ministério infantil bem legal, e aí a gente começa a fazer uma estrutura, montar uma estrutura organizacional robusta, né? E a gente começa a chamar pessoas para suprir esses cargos e fazer essas coisas. E aqui é um parênteses importante trazer. Cada um de nós possui um dom. Alguns têm um dom mais voltado para essa área do serviço, da benevolência, do se importar com o outro. Outros têm dons mais voltados para essa área, né, do ensino, de pregações, de fazer sermões, de produzir textos. Outros têm dons voltados para essa área relacional, né, trazendo ali amizades, foco na família, criação de filhos, casamento, né? Muitas pessoas têm esse dom de ser mediadores, pacificadores, né? Tô só dando exemplos aqui, viu, galera? Só que aí qual que é o problema? Quando a gente pega um irmão que adora cuidar de um grupo pequeno, que gosta de estar com as pessoas, e você fala, não, irmão, você vai estar ali pregando, vai falar, e por mais que o cara às vezes entenda muito da Bíblia, ele não é um bom pregador. A gente vai ali pegando pessoas simplesmente para sanar as necessidades da instituição, quando na verdade o processo devia ser inverso. Uma igreja saudável, uma igreja espiritual, é uma igreja que amolda as suas estruturas, né? Amolda a sua instituição para os dons que a comunidade pertence, para os dons que Deus distribuiu naquele grupo, naquela comunidade de fé, naquela igreja. Então, muitas vezes, a gente chega na igreja e a gente percebe, nossa, essa igreja, cara, tem muitas famílias, muitos pais presentes, muitos maridos legais. Vamos investir aqui, então, no ministério de família forte. Vamos fazer aqui com que a nossa igreja tenha esse foco. Olha quantos dons voltados para essa área de pastoreio existem na nossa comunidade. E aí, isso seria legal, né? Todos os ministérios, tudo que a igreja vai fazer, focada dentro dos dons que existem naquela comunidade. Ao mesmo tempo, existem igrejas, né, que têm dons nessa área da benevolência, cara. Todo mundo tem um coração generoso que você não consegue nem saber o que fazer com tanto dinheiro, pessoas dispostas a servir, pessoas a estarem ali com o coração sensível aos mendigos, as pessoas, né, que estão passando fome, que estão doentes. Cara, que legal, Deus deu esses dons para essa comunidade e esses dons exalam. Vamos modificar aqui essa estrutura para que a igreja possa fazer isso de maneira excelente para Deus. Isso é uma igreja saudável, uma igreja que vai percebendo os dons e vai moldando sua instituição a partir disso. Uma igreja legalista é uma igreja que não tem essa abertura, não tem essa flexibilidade. As coisas são assim porque devem ser. Ninguém pode mudar, ninguém pode alterar, de modo que isso se torna um peso para as pessoas que estão ali. O sistema se torna tão opressor,
onde todo mundo tem que fazer todas as coisas e tem que fazer independente do dom que você possui, isso transforma essa organização da igreja, essa gestão da igreja num sistema legalista. Então a gente vai olhando tudo isso e a gente vai percebendo como o legalismo é perigoso, gente. Ele é perigoso na nossa vida, ele é perigoso na nossa igreja, na nossa instituição, na nossa comunidade de fé, e muitas vezes isso nos tira a esperança de viver o evangelho, de estar com Deus, até mesmo tira a esperança de vida. Eu já vi muitas pessoas de burnouts tão profundos, com uma depressão tão profunda, que se mata. Muitos pastores se matam hoje. O índice de suicídio entre pastores é enorme. É uma das profissões onde mais tem suicídio. Olha que louco. Logo, pastores, cara, que trabalham com a palavra de Deus, que trazem a esperança viva para as pessoas. Por que que isso acontece? Por conta de vários sistemas institucionais que muitas vezes a gente vai fazendo porque tem que ser feito e todo mundo que discorda é colocado de lado, e isso não é saudável para a nossa vida, para a nossa fé. Mas dentro disso tudo eu quero te dar uma esperança. E como eu falei para vocês, eu vou fazer vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Quando eu olho para essa situação que nosso coração se encontra, ou que a nossa instituição que a gente faz parte se encontra, a gente precisa voltar sempre para a Bíblia. A gente precisa voltar para os ensinamentos de Cristo, ali quando ele fala com os fariseus e os diferentes grupos religiosos ali da época que tinham um coração legalista, e como Cristo vai dialogando com eles dentro desse coração. Então eu vou colocar aqui, muitas vezes a gente acha que é terrível ter um coração legalista, mas se você parar para pensar, Jesus Cristo passou mais tempo com os fariseus do que qualquer outro grupo ali da época. Ou seja, por mais que o legalismo seja ruim, a maioria das vezes a fonte do coração de um legalista é de fato querer fazer a vontade de Deus. E nesse coração desejoso de fazer a vontade de Deus é onde Jesus Cristo pode trabalhar. Se a gente trabalha essa humildade no nosso coração, se a gente trabalha essa nossa visão de mundo e vai transformando a maneira que a gente enxerga as coisas, a gente vai conseguindo lidar com esse legalismo no nosso coração. Isso requer de nós bastante vulnerabilidade, bastante conversa. Isso requer de nós leitura de livros muito bons que ajudam a gente a entender esse legalismo. Por exemplo, um dos livros que me ajudou a enxergar isso é o livro Deus Pródigo, do Timothy Keller. Outro livro muito bacana do Keller é Igreja Centrada. Me ajudou demais a entender o que é uma igreja que não é focada no evangelho. O que é de fato viver para o evangelho dentro de uma instituição. São livros que foram me ajudando, eu estou aqui compartilhando com você, né, porque eu fui dialogando com essas temáticas e aprendendo coisas também. Uma outra analogia que eu gosto de pensar, para além das relações de Cristo com os fariseus e outras pessoas legalistas na Bíblia, é a situação do povo de Israel ali no deserto. A gente vê ali no deserto o povo sem esperança, o povo cheio de ídolos e de pensamentos, de cosmovisões terrenas e humanas, né, saindo ali do Egito, né? Então eles carregaram muita coisa com eles. E como que Deus vai tratando esse povo? E nesse processo de purificação, Deus ele vai ali revelando quais são os pontos que o povo precisava ser transformados. São pontos de idolatria, são pontos de amargura, são pontos de falta de perdão, são pontos de falta ali de reconhecimento de quem Deus é, de uma verdadeira adoração. Tudo isso são coisas que Deus vai trabalhando no povo e que são inúmeros, né, que trazem para nós inúmeros ensinamentos de como nós podemos lidar com o legalismo no nosso coração. E uma coisa que eu garanto para vocês, é melhor você começar a lidar com o seu coração antes de lidar com qualquer coisa institucional. Você precisa ser uma pessoa que traz um exemplo de humildade, que traz um exemplo de rendição a Deus, que traz um exemplo de sal, de luz nessa terra. Você muda a sua vida primeiro e o seu testemunho traz isso para as pessoas. A maioria das vezes, quando a gente vê o legalismo na igreja, na instituição, a maioria das vezes a gente quer atacar, a gente quer falar mal das pessoas, a gente quer falar, né, agir de modo mundano e muitas vezes orgulhoso. Não é assim que a gente muda o legalismo dentro de uma cultura eclesiástica, de uma cultura de igreja. O legalismo de uma cultura de igreja muda a partir do nosso coração, da nossa ação, da nossa transformação. E vulnerabilidade gera vulnerabilidade. Um coração amoroso gera amor também nas pessoas. Aqueles que realmente amam a Deus
vão ouvir e vão se render à palavra dele. A maneira que a gente vai lidando com o legalismo na instituição começa com o legalismo no nosso coração. E por isso eu deixo aqui para vocês esses 3 conselhos, né? Primeiro, se volte para Cristo e olhe ali os ensinamentos de Cristo, os diálogos de Cristo com as pessoas legalistas na Bíblia. Se volte para o Antigo Testamento e veja o processo de purificação que o povo de Israel passa desde o deserto até mais à frente. Também estude e leia bons livros. Deixo aqui essas 2 indicações do Timothy Keller sensacionais que falam sobre isso, Deus pródigo e igreja centrada. São estudos que você pode fazer na Bíblia e extra-bíblico, que eu espero de verdade que possa te ajudar a mudar o seu coração. Esse deve ser o seu foco. Se você quiser ajuda, se você quiser seguir aqui o canal, se você quiser fazer o curso lá que eu falo sobre humildade, vem comigo, tamo junto, eu quero te ajudar da melhor maneira que eu puder. Mas de verdade, gente, vamos lutar contra o legalismo na nossa vida, seja na forma que for, né? Seja no nosso coração, seja na instituição ou em qualquer outro lugar, que a gente não viva uma vida religiosa, uma vida de práticas, né, litúrgicas que são, entre aspas, cristãs, têm uma boa aparência, mas na verdade não falam de fato com o coração de Cristo, não revelam Deus para as pessoas ao redor e muito menos na nossa vida. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.